Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 2 dessa série De Volta para Casa. Eu sou a Camila, adorando poder viver esse momento, adorando poder construir essa série, que era um sonho e que do nada, em viagem, a minha amiga Mari, aqui do Terraço Coworking, também aproveitem para seguir lá no Instagram, me disse: Mila, eu abri um espaço para podcast. E eu disse: Mari, tu lê os meus pensamentos. Então vamos lá. Nosso primeiro episódio foi movimentação. Tive aí a oportunidade de me reencontrar com um colega de trabalho de 23 anos atrás, que diante de muitos ocorridos, a princípio desagradáveis de trabalho, o que foi desagradável naquele momento, ele fez alguns filtros e o Diego ficou. 23 anos depois, nós nos reencontramos, deixamos a nossa história escrita ali no YouTube. Se inscreve no nosso canal, que sem dúvida alguma coisa tu vai perceber que lembrar da nossa própria história faz coisas que aguçam o nosso coração e a partir disso a gente se conecta cada vez mais com a nossa essência. E hoje, aqui no Terraço, novamente, a convite da Mari, do nada me disse: Mila, tô abrindo um espaço. E eu disse: Mari, e era o que eu queria, um espaço que comportasse esse momento de eu poder deixar para os meus próximos, né? Ou para as pessoas do meu convívio, ou para quem sabe explorar mais esse amor que eu tenho hoje pela filosofia e deixar concretizado nesse espaço físico. Então, o Terraço Coworking fica em frente à emergência do Hospital São Vicente. Quem ainda não conhece, aproveita, né? E talvez venha contar a tua história também. E o segundo episódio é um episódio... Esse vai dar o que falar, pessoal. Uma aquariana e uma leonina juntas, com o nome de Reencontro. Nós nos conhecemos, essa é a Débora. Seja bem-vinda, Débora. Gratidão, amiga, por estar aqui. Gratidão mesmo. Nos conhecemos no ano de 2003. Não sei se as pessoas, né? Nós somos da religião católica e nós participávamos de movimento. O nome do movimento era Cursilho. Naquele ano, foi o ano que, no primeiro episódio, eu contei para vocês que eu tive um cara aí que conviveu conosco 32 anos, que foi o meu irmão. E já comentei também que na constelação o meu irmão tomou a parte de pai da família. Então, no momento em que ele partiu desse plano, nós nos desestruturamos. E eu fui fazer esse retiro. E encontrei a Débora. Sempre a Miss, né? Na época a Débora era Miss, né? Era mesmo. Sempre onde chegava a Débora brilhava com a sua empatia, com o seu sorriso. E... Amiga, essa é uma informação que eu não tenho, tá? Tá me contando agora. Sempre brilhou, amiga. Sempre brilhou. Muito. Eu não entendi. Porque lá eu tava doente, né? Não sei, na alma. É? Porque eu não me enxergava assim. Então é muito legal quando as pessoas falam isso pra gente, que diz, poxa, bacana, deixei uma boa impressão. E eu lembro, Débora, a gente sentou perto, não sei se nós éramos do mesmo grupo, né? Vagamente, assim, como eu apaguei algumas coisas daquela época, eu lembro que só tu ficou. Assim, era eu e tu. Né? Era eu e tu. E nós não tínhamos nada a ver. Nada a ver. Mas, e a gente assim, tá aqui agora. Foi coisa, energia mesmo, porque eu depois, assim, eu falei, ai, gente, nada a ver essa. E, tipo, inesperadamente a gente, né? E foi forte pra ti aquele retiro, eu lembro. A Débora é aqui da nossa cidade, de Passo Fundo. Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela. E depois nós vamos conduzindo, porque tem bastante história aí, né? Nós temos aí 22 anos pra contar aqui pro pessoal, entre idas e vindas. Conta pra nós, Débora, sobre você. Então, eu sou Débora. Eu não sei pra onde eu olho, gente. Pra cá, eu sou Débora. É um prazer estar aqui conversando coisas da vida. Mas eu acho que mais do que nunca, porque eu aceitei topar esse convite, porque ele fala do despertar, né? E é legal a gente começar a desconstruir também, porque tá tão comercializada a palavra despertar, né, Cami? Muito. Então, acho que a gente vai tocar em assuntos do coração aqui, que nos fizeram no caminho inverso, né? O caminho a gente entendeu que é pra dentro. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui, a viagem pra dentro, né? Famoso autoconhecimento e espiritualidade. Esse é o caminhar para dentro. É voltar para casa. Não é ir para algum lugar. É voltar. É voltar para a fonte criadora, para o âmago,
por onde tudo começou. Tudo isso é um lugar só. Eu sabia que esse ia ser um pouquinho mais pesado, porque envolve, além de... O primeiro episódio foi bastante na matéria, né? O primeiro episódio nós falamos muito de trabalho, nós falamos um perfil empreendedor sem conhecimento, e agora eu cheguei a me arrepiar um pouquinho, que quando tu fala em espiritualidade hoje pra mim, e quando tu fala o comércio da espiritualidade, ele me toca um pouco, porque eu precisei me desconstruir de verdade para mim entender o que é espiritualidade, né? E no momento em que eu me desconstruí, foram indo pessoas, voltando pessoas, fomos fazendo filtro, e durante essa desconstrução, embora a gente tenha aí um processo para contar antes, né? O nosso encontro foi no quarto setênio, já contei para vocês no episódio 1. Quem quiser saber sobre setênio, não faz que nem a Débora me pedindo coisa, tá? Assista o episódio 1. Nós nos encontramos no setênio que nós estávamos querendo saber quem que nós íamos ser quando crescer, né? Débora virou farmacêutica, eu virei administradora. E a gente já era? Nós já éramos, eu acho, formada. Ou estudava, 2003. Eu me formei em 2005. Eu já era. Eu sou jovem, né, querida? Desculpa. Sou jovem. Desculpa. Nós nos encontramos já definindo as nossas profissões, e naquela época as nossas profissões tinham que ser para sempre, como casamento, até que a morte nos separe, né? E ai de ti se não escolher bem. E aí de tipo que não pode fazer replay, né? E se fizer replay, todo mundo vai falar. Feio, imagina. É feio. Então nós viemos aí de uma geração que era isso que tinha pro momento, né? Nos encontramos num movimento extremamente irredutível, que é sem julgamentos, mas hoje eu tenho uma outra visão em relação a isso. Eu respeito todas as religiões, mas confesso para ti que, inclusive, a minha filha fez primeira comunhão esse ano, e ela saiu de uma aula da catequese dizendo assim: mãe, tu tá pecando, porque Deus não é energia. Então, naquele momento em que ela ouviu isso do professor e chegou já me julgando, eu simplesmente ouvi e pensei, que bom despertar, né? Que bom acreditar que existe o Deus, e o Deus ele pode ser da forma como tu vê. Tu não precisa seguir uma regra. Como nós fomos criadas, com o autoritarismo dos nossos pais, né? Hoje, graças a Deus, com a informação, a gente consegue educar os nossos filhos diferente, né? Mas não é diferente deixando de acreditar num Deus. É diferente de achar que se ele não for à missa no domingo, ele vai ser uma pessoa normal. Se ele não for no culto do pastor, que diz que tem que ser daquele jeito, ele também vai ser uma pessoa normal. O Deus que eu creio é o Deus que hoje tu sai dessa câmera que nós estamos falando e nós continuamos sendo as mesmas pessoas, né? E nós nos encontramos naquele movimento mais irredutível, constituímos as nossas profissões e nos encontramos nas redes sociais, né? A Débora virou blogueira, galera. A Miss virou blogueira e assim, ó. Quando era mato o Instagram, né? Mato, 2017. Eu acho que eu fui uma das primeiras aqui em Passo Fundo, né? Aqui. E é muito bacana a história dela, porque eu não quero falar sobre a história dela, que outra vez já cortei o Diego também, eu tenho que aprender, né? Disse para um próximo convidado, eu digo, Chico, eu preciso me polir. E ele disse, não, vai do teu jeito, que do jeito eu disse, então tá, vocês que lutem. Mas no momento em que a Débora acionou o Instagram e ela virou... me conectei contigo, comecei a te seguir, ela começou a me seguir. Ai, Mila, que saudades. Ai, Débora, que saudades, que legal. E nós estávamos aí no 6º setênio, que é o setênio ainda do centauro, cabeça de pessoa, corpo de cavalo, trabalhando. Eu trabalhando de um jeito, a Débora trabalhando do outro, a Débora além de farmacêutica, trabalhando na moda, né, Débora? Sempre foi uma referência também, por mais que tu não queira ouvir com todas as palavras, mas além de mim, tu sempre foi uma pessoa que super curtiu se vestir bem, Sim. Né? Então as pessoas chamaram você para fazer muito marketing, né? Muito. Trabalhei muito com isso, forte. E na troca do setênio ali, quando eu me desconstruí, eu não aguentava ver a Débora. Eu parei de seguir ela. Eu disse, não, isso aí não é pra mim. Isso aí é falso. Isso aí não sei o quê. Mas não era sobre a Débora. É sobre daqui um pouco eu achar que era sobre ela, mas eu não estar preparada para ver a ascendência, né?
E talvez eu queria ser a Débora. E isso serve para vários momentos. Isso é uma explicação belíssima do que é um despertar. Você entendeu tudo. Porque o despertar, muitas pessoas pensam que nas crenças mais extremistas, que ali é um devocional, e não é. É quando você olha para o outro, sente algo desconfortável e diz, mas isso talvez não seja sobre ela, seja o que eu preciso melhorar dentro de mim. Então, assim, é sobre isso, sabe? E isso é o despertar, é você se dar conta, O despertar é você se dar conta que não é todo mundo que está apontando o dedo para você, é você que está se autopunindo, se autojulgando, né? Se auto-machucando. Sem querer. Sem querer. Ou porque tua mente está treinada a fazer aquilo, né? O que é o despertar é você acordar e ver, gente, peraí. Só eu que sou responsável por isso aqui. Mas tá um caos tudo porque o fulano me magoou, porque a Beltrana me machucou. Mas você é aquilo que... O que você fez com esse pacote de coisa? Porque o despertar também porque todo mundo pensa que o despertar é um caminho que você só caminha para caminhar na luz. O despertar é aprender eternamente, inclusive a não ser. Tem pessoas que me ensinam todos os dias, cara, eu nunca quero ser assim, nunca faça isso. Então, assim, isso é ser uma pessoa desperta, é ter noção, consciência, clareza e sabedoria. É isso. Difícil unir, né? No momento em que a internet hoje capacita as pessoas ao falso eu. Sim, né? Sim. A mostrar uma vida talvez que não é a sua vida, mas que ela acaba trazendo seguidores. Porque vende. Né? Porque vende. Quando eu falo em leilão nas minhas redes sociais, eu vou dizer que é impressionante o preconceito com a palavra leilão, e é sobre isso. Se é pra ser só mais uma na multidão, eu nunca vou ser. Eu também, e por isso que eu tô aqui na tua frente, porque é isso, porque assim, mas todo mundo vai pra um lado. Eu não quero ir. Ovelha mas negra, todo né? mundo vai pro lado. Mas eu não sou todo mundo. Minha mãe disse que eu não sou, eu peguei lindamente o recado da minha mãe. Eu não sou todo mundo. Mas todo mundo tá comprando isso. Eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. E pegando esse gancho bem massa, quando eu parei de seguir a Débora, ela também parou de me seguir. E o pior de tudo é que a gente se contou isso. Porque eu, naquela militância de empreendedora, perdendo tudo, assim, fez uma correnteza, veio uma tempestade, né, e levou tudo, assim. E tava levando tudo. E a Débora lá, luxo, poder e glória, e eu perdendo tudo. Pensa? Aí que tá. Que daí veio a tua desconstrução na internet também. E eu perdendo tudo, eu disse, não vou mais seguir essa gente, porque isso aí não é real, eu tô aqui me lascando, e o governo, e o político, eu botava tudo na política, ainda colocam na política, porque direita e esquerda é mais fácil botar no do outro, que a gente tava falando, né? Então, no momento em que a gente vai se desconstruir, ninguém tá preparado para ver uma pessoa se desconstruindo, né? Quem diria? Eu fui presidente de CDL Jovem, eu fazia programa em jornal? Assim? Como assim? Né? Eu perdi jornal, dinheiro, eu tava toda semana na coluna social, então, sabe? A minha filha saiu da minha barriga, ela vivia na coluna social, o aniversário dela foi o mais lindo que teve. Como é que eu vou perder o dinheiro? Eu vou perder tudo daí. Mas tu precisou perder... Cara, foi a melhor coisa que aconteceu. Dar valor, talvez. Um valor diferente. E eu nunca te contei isso. Eu me desconstruí numa mentoria do Pedro, né? Que era presencial e tinha uns 300 alunos. Se ela assistir, ela vai saber quem é. Eu falei no leilão, assim, na frente de 300 pessoas, né? E ela, High Society, ali do lado, né? Tava até hospedada no hotel. E daí, ela, ouvindo a minha história, eu disse, cara, eu não sei pra onde é que eu vou, tá indo tudo embora. E falei na frente de todo mundo, e o Pedro me despertando, que o negócio era eu buscar minha essência. E a minha essência nunca foi trabalhar com a classe A. Eu sou muito grata a todo mundo. Eu tenho que fazer esse adendo. Tu vai me desculpar. Precisava acabar de falar da minha colega, bem rapidinho. Tua colega porque do essa aqui, hotel. Essa do Hotel Chique, ela disse assim, tu não quer ir trabalhar comigo? Tu não quer ir trabalhar comigo? Olha, eu tenho uma vaga pra trabalhar contigo. Ai, não, imagina, querida, não, eu quero mudar tudo, eu não quero trabalhar com nada que esteja vinculado com moda. E pensei cá comigo, será que essa guria não entendeu só porque ela tem dinheiro, que não é sobre o leilão?
porque eu tô aqui querendo contar que alguma coisa tá acontecendo, que eu tô numa crise de autenticidade, que eu entrei no 7º setênio e eu não sei quem eu sou. E o dinheiro nunca vai me contar quem eu sou. Só que elas estavam lá só pra vender. E daí quando ela me ofereceu emprego, eu disse assim, pelo menos desempregada eu não vou ficar, né? Alguém vai me empregar. Mas eu pensei que é comigo, cara, tu tá aqui vendo uma galera chorar. O nosso próprio mentor sem saúde, guru do marketing, o cara que mais soube fazer o modelo de diferenciação, ele tá ali falando, ele se separou, ele isso, ele aquilo. E tu vem me oferecer emprego, cara, oferece a tua mão pra mim. Camila, quem sabe se tu pensasse diferente. Não, as pessoas acham que é sobre o dinheiro. Tudo é sobre o dinheiro. E essa tal de meia-vida, ela é maravilhosa, né, Débora? Segue o teu adendo, me conta mas eu quero falar então, assim, não era que a Camila, a gente tinha... como é que eu conheci ela, na verdade? Eu ia numa loja que a família dela era proprietária e a minha história com a família da Camila é muito grande, porque a Camila me vendeu os meus 7 metros de tecido, onde eu fui embaixatriz do turismo do Rio Grande do Sul. Chique, ganhei com o né, melhor gente? traje de gala. Chique, mas eu sou. E o meu pai foi lá e fez, sei lá, né? Tua formatura. Minha formatura depois. Então, assim, a Camila, ela sempre foi do povão, gente. Ela sempre foi do povão. Só que ela tava travestida num lugar que não era. Porque, assim, sempre a Camila nunca vai deixar de ser uma mulher de negócio. Amiga, aceita, tá? Tu vai ser sempre uma mulher de negócios. Sabe a CEO da empresa grandona? Não é a CEO de MEI, não. Adoro. Nós estamos falando de uma mulher empreendedora nata, mas que na sua... Ela não alcançava a língua das dondoca, o que se assemelhava a ela, elas queriam me empregar. Era ralé, né? E eu, como ia lá comprar meus vestidos em 10 vezes, porque as bonitas, gripir, não sei o quê, eu tinha que associar um tecido que fosse bonito, mas não fosse caro, né? E a Camila, e sempre que chegava pluma na loja, ela, amiga, eu lembrei de você e tal. Então, assim, você sempre foi uma mulher de negócios, assim, só que você nunca combinou, nunca combinou. E não é julgamentos, assim, eu acho que é a coisa mais linda, sabe? Só que eu vi tanta ansiedade atrás do vestido. Eu vi tanto vazio atrás de um vestido. Eu sei. Não tô generalizando, gente. Eu sei, tudo tem, sabe? Que eu chegava a me esconder às vezes quando alguém entrava na loja que eu não queria atender. Isso eu vou contar em rede mundial agora. Várias vezes me escondi, Débora. Pra não atender Pra não atender, eu preferia não vender. Ou seja... Eu preferia, se precisasse, dizer pro meu fornecedor, não vou ter dinheiro pro boleto de hoje, amanhã nós pagamos. Chegou uma altura, assim, que pra mim ficou intragável no sentido porque elas não iam na loja pra realizar um sonho. Elas iam cobrir um vazio. E o cobrir o vazio, eu só pensava... todos os compromissos que eu tinha e elas aqui querendo cobrir vazio e a minha filha crescendo e eu não podendo acompanhar e eu hoje honrando um leilão. Então assim... Meu despertar. É isso. Não é sobre a matéria. Não é, nunca foi, nunca será. Então, por que a nossa energia combinou? Porque antes de nós tem uma centelha divina ali dentro. Nós saímos do mesmo lugar, da mesma energia. Deus é energia, sim. Eu já ouvi de uma pessoa hiper mega católica, mal sabe ela, que eu já li a Bíblia 2 vezes, que eu já dei catequese, já fui jufrista. Eu também dei catequese. Eu dei palestra em retiro, meu Deus, eu dei... E tudo isso de uma forma muito séria, como eu tô fazendo hoje, porque a espiritualidade sempre foi algo muito sério da minha vida. O meu despertar não veio, usei todas as drogas, fiquei com todo mundo, agora eu vou... Não! Ou traí o marido, não honrei com o que Deus mandou e virei... discípulo de Jesus em 24 horas. E mudei a minha vida. E daí agora eu posso... esqueci meu passado. Eu posto só versículo da Bíblia e não sei o quê. Não é fácil, né? É complicado. Mas assim, a gente entendeu algumas coisas e muito... E assim, Camila, eu preciso ressaltar aqui que isso não é uma apologia do que eu tô falando, mas... É a opinião. Absolutamente tudo que eu entendi na vida como gente... foi com a ayahuasca, foi com a medicina da floresta, foi tomando um gole profundo de mim. Eu quero chegar. E assim, todo mundo fala no despertar, mas assim, o despertar visceral de quem consagrou a medicina da floresta e olhou realmente para dentro é outro. E as pessoas que não consagravam, algumas que sentem a vontade de consagrar, falam isso, verbalizam isso, mas depois falam, não, realmente,
profundo. E tudo eu devo a ela, a medicina da floresta. Cara, e olha que legal, a Débora, ela trabalha com a medicina ocidental a vida toda, né, Débora? Sim. Sempre respeitando e honrando a ciência, né? No setênio que a gente descobre quem é a gente, que era para durar a profissão até o fim da vida, que tu está honrando com isso, tu deu uma pausa ali quando a internet deixou de ser verdadeira, que tu entrou quando era mato, né? E tu quis largar quando tu viu que não descia mais. E daí tu encontrou a medicina da floresta. Não foi assim. Não Acontece que a medicina da floresta me fez enxergar que assim, é isso que tu tá fazendo aqui? O que é isso aqui? Isso aqui, o que tu tá fazendo, guria? O que tu tá fazendo com a tua vida? Então, assim, eu vi, porque eu literalmente, quando eu falo que isso aqui era mato, era, gente. Em 2017, eu fazia contrato, em 2018, 19, com shopping, com luz da lua, com gente grandona naquela época. Eu era ousada, eu era chacota no trabalho. Hoje, automaticamente, todos nós viramos influenciadores, tá? Mas eu tô falando de antes da pandemia, porque na pandemia foi o boom de tudo, que daí todo mundo tava em casa e tinha que movimentar grana. Mas assim, o meu foi exatamente depois. Eu fui assaltada no meu local de trabalho, me levaram o meu carro, um paciente. Isso tu que era contou, do presídio. Eu tinha esquecido, é verdade. Então, assim, ali eu fiquei forçada, orientada pela polícia. Pra Em parênteses, a Débora trabalhava na farmácia do presídio da prefeitura, né? Foi das minhas lotações de trabalho. Então... Imagino que tu não assistiu naquela farmácia. Muita coisa. Então, dali eu falei, cara, o que eu tô fazendo? E aí foi o universo me freando de uma forma... porque assim, infelizmente, eu tento aprender no amor, mas você não coloca o cinto só para dizer, tem que usar o cinto, vai que aconteça alguma coisa. Não, você começa a usar o cinto quando você bate o carro por não ter usado o cinto. Infelizmente, a vida é assim, para tudo. A nossa mente é assim. Numa situação Mas feliz extrema, de quem tem a humildade de aceitar. Renasce, porque tem gente que se mantém na dor. Morre, exato. E assim... No piloto automático. No piloto automático, né? Então, assim, o que eu vejo agora é um comércio da espiritualidade. Eu tô falando também da minha praia. Eu tô falando um comércio da ayahuasca, um comércio na Umbanda, com roupas, assim, que parece um carro alegórico, valiosíssimas. Eu tô falando de um comércio que virou para aparecer na internet. Porque as pessoas, elas querem parecer. Você não precisa ser honesto, tem que parecer ser honesto, parecer que... um médico fazendo uma dancinha no TikTok, ele não é um bom profissional abrindo uma pessoa. Ele é um bom profissional abrindo uma pessoa, abrindo pessoas, estudando, sentando, e não chat. Qual é o melhor jeito de abrir pessoas? As pessoas estão estudando assim hoje, isso me assusta. Elas estão rezando assim, estudando assim, e é isso. Então, é um chacoalhão da vida, do universo, de tudo, né? Dizer que a gente vai chamar o chat GPT para falar sobre espiritualidade é de se assustar mesmo, né? Nesse meu mergulho aí, Débora, eu gosto muito do livro Comer, Rezar e Amar, né? Eu tenho uma tatuagem, Atravessiamo, legal. Por isso que eu tô indo e tu não quer que eu vou, mas eu vou. Eu não quero que ela vá. Ela vai voltar. Eu entrei nesse mergulho e dentro desse mergulho, na parte do rezar, que eu comecei a rever que era o tipo de reza que eu queria. E eu descobri que a minha reza era aprender a respirar. Eu vejo legal quando demais. Eu comecei a prática do yoga, há 4 anos atrás, que a professora mandava eu para a direita, eu ia para a esquerda. Que ela me botava a fazer o Shavasana, que é o descanso, né? E ela não chamava nunca pra levantar. E eu ficava aqui, não vai acabar nunca esse negócio. Que ela me botava a respirar. E eu me lembro da Julia Roberts olhando pro tempo lá da meditação e não dava 2 minutos. E ela olhava, porque eu também olhava pro coleguinha do lado. Disse, meu Deus, essa guria é muito boa no yoga. Porque não era sobre fazer acrobacias, né? E depois de 4 anos, tudo é processo, né? Eu hoje sei meditar, 15 minutos já acho o máximo. Porque a gente não sabe respirar. Ainda mais que tu falou, assim, que eu tenho esse meu perfil empreendedor, ele é muito aguçado, tá? Ele é muito aguçado, assim, tudo eu vejo business. A Mari abriu esse negócio,
Eu não sei quantas pessoas eu já disse, Mari, nós temos que ir atrás de fulano, ciclano, não tem nada a ver comigo, eu não vou ganhar nada com isso. Daí fulano me diz que precisa despertar no trabalho, eu já tenho o business dele pronto. Ele nem quer fazer, entendeu? Mas eu já tenho o business pronto. E pra mim... Aí um dia ela bem assim, ó, mas eu com o teu Instagram eu faria isso, eu digo, pois é. E é sobre o que eu já falei pra ela. Eu disse, Camila, só pra te avisar, as pessoas não tem que pensar como você e tá tudo bem, tá? Ah, porque como assim que não? Levei não, essa mijada assim sábado. Você gosta e tá tudo bem, outra pessoa você gosta. Não, mas como assim que a pessoa não quer ir pra Itália e não voltar mais? Eu não quero. Como assim que tu não quer? Não quero. E ela argumentando. Aquário, né, querida? Aquário, como assim? aquário! Então, assim... Mundo! Entende? Então, é muito isso, assim. É. E eu tô falando isso porque... Só um parênteses, eu achei que ela ia ficar do meu lado na conversa. Porque essa era eu. Como assim que você não é católica? Como assim que... Como assim uma pessoa dá um bando e olha onde é que eu tô hoje? Macumbeira. Médium de incorporação. Então, assim... a gente não faz ideia. A garota propaganda do shopping. Tu entende? E isso dói nas pessoas porque o desconhecido dói. E aí eu fui a pessoa... Como é que eu conheci a medicina? Meu ex-namorado, a gente não tá mais junto, mas tudo bem. Tudo bem porque tudo bem mesmo. Então tudo bem. Mas assim, ó, ele me trouxe tudo isso. Eu comecei a fazer muitos cursos de metabolismo celular com ele para entender... E ele médico ocidental. Né? E médico ocidental. E ele consagrava a medicina. E eu falei assim, ó, gente, tu usa drogas? Tipo, quando eu vi uma foto dele com umas pessoas com umas penas na cabeça, eu falei assim, gente, o que essa gente maluca tá fazendo com umas penas na cabeça? Gente, o que é isso? Com uns tambor, que coisa horrenda. E onde é que tô eu hoje? Com eu construí um tambor também. Tocando tambor. Então, assim... A boca, né, querida? A boca, né? O que a boca fala, mas assim, ó, tudo aquilo que eu já julguei. Então, eu entendo o lugar das pessoas Mas eu entendo. Nossa, hoje eu não falo de nada do meu desconhecido. Eu não falo. Eu falo de um lugar que eu já estive. Então, assim, eu já fui uma pessoa cruzes, macumbeira, sabe? E na nossa cidade, a gente cansou de falar isso também, a gente tá numa terra extremista em todos os níveis. A gente tá numa terra extremista política e... Social. É você? Social. Porque as pessoas falam que são pessoas legais, muito bem. Quem é você? Você consegue sentar na mesa com quem pensa totalmente diferente de você? Se você conseguir sentar na mesa e com alguém que pensa totalmente diferente de você e estabelecer um diálogo e não um duelo, então você é nobre em todos os níveis. Sem julgamentos, né? Tá? Mas o problema é esse. Eu quero que as pessoas façam o que eu faça e pensem naquilo que acreditem no que eu acredito, por exemplo. Mãe, você é pecadora porque Deus não é energia. E outra, você não pode ficar cultuando coisas da natureza porque isso não é coisa de Deus. Ah, quem te falou, minha filha? Tá na Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado pra essas pessoas que te ensinaram. Mas pra mãe é o livro da yoga. Pra mãe, o livro sagrado é outro. Quem que fez todas a natureza? levam Quem que fez a natureza? Fonte. Tu entende? Que é uma coisa assim que não consigo entender, sabe assim? Então, é sobre isso. É você falar do desconhecido com um lugar de autoridade que você nunca teve. Porque pra você... Não, eu vou sentar e conversar de Umbanda contigo. Quem é você? Um pai de santo, um médium, pra conversar comigo de Umbanda, de medicina, você é guardião, xamã, o quê? Porque você tem que ter conhecimento. Não é chat GPT, nem Google e nem a minha amiga que vai lá, não, isso não é fundamento. Porque o despertar ele traz consciência, clareza com você, tá? Eu sei aquilo que eu falo, eu sustento aquilo que eu falo. Meu missólogo sempre dizia, vocês podem ter o vestido mais lindo andando, se não souber carregar o vestido, vão parecer sempre que estão com o vestido emprestado. Então assim, ó, eu sei sustentar quem eu sou hoje. E não é fácil. Segurar o rojão de ser quem eu sou não é fácil. Eu, Débora, tive que sair desse ponto geográfico para mim poder me conhecer, né? Eu não podia ficar aqui. Eu tive que fugir. Eu tive várias possibilidades de
várias possibilidades. Eu tive aí os holocaustos emocionais em relação ao fim do relacionamento que ia e vinha, e eu queria a família, porque eu queria honrar com a família, né? Eu achava que a gente tinha que ficar até o fim da vida para honrar dos filhos, o pai e a mãe estarem juntos, e hoje eu sou muito grata a todos os ocorridos, porque tanto eu quanto o pai da minha filha, nós estamos muito mais felizes, e ela está mais feliz. Ou seja... Só que para mim viver aquilo, aquela desconstrução no meio da sociedade, que cada cliente que entrava me chegava lá e me mostrava a família perfeita, e eu sem me conhecer e ter essa autonomia que tu disse que tu tem hoje, entendeu? Eu não estava me enquadrando porque eu não conseguia. Então eu tive que me retirar. Ao me retirar, fui me conhecer. Mas teve uma pergunta que foi fundamental para ti, para mim e para todo mundo que desperta. Eu acho que é isso que está faltando. A gente se questionou, Camila. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Coragem, né? O porquê que eu gosto disso? A crise da autenticidade. As pessoas não... elas seguem um script. Porque pra mim e pra ti foi um script. Casar, não, estudar, namorar, noivar, até que a morte se nos formar, casar, filhos, a família, né? Isso. Porque isso que foi nos passado, tá? Ninguém dessas pessoas que vivem hoje no mundo parou. Cara, o que é certo? Porque eu parei pra me questionar. O que é certo? Porque aqui, isso que me venderam certo foi o que me ensinaram. E aonde que eu aprendi tudo isso? De quem eu já julguei um dia. Eu dizia, gente, por que tem que ter dia do índio? Por que isso? Aprendi com os povos originários a essência. Da onde tu veio? Quem você é? Quem você é no mundo e o que você... A gente veio da natureza. A gente veio da natureza, tá? E então, assim, me a ensinaram se fez da que natureza. aqui foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Os povos originários estavam aqui muito antes de qualquer pessoa dizer que esse território é meu, ou teu, ou nosso. Estava aqui guardando essa terra. Já foi roubado de início, né? Já foi roubado de... Então, culturalmente, já de cara, já tá tudo errado. É. Quem que parou pra se questionar isso? Não as dá pessoas tempo, as pessoas ouvem estão no piloto ainda automático. que o índio, e que é errado falar assim, porque índio é entre os seus, tá? É tipo, como eu te falo, louca! Agora, os outros se chamam... É indígena, né? Com eles, eu aprendi tudo isso. E eles têm que escutar até hoje, tipo, você vai ter que... Agora o Papa falou que quer catequizar eles. Perguntaram pra eles se eles querem ser catequizados. Eles têm vontade de... eles e a Carolina saindo da catequese. Tu entende? Então, assim, cara, aonde que tá? Então, isso foi o que me ensinaram, mas isso não é o certo. Então, assim, eu, por exemplo, a primeira cortina que caiu, gente, que povo maluco acreditar. Reencarnação, imagina, a gente nasce, a gente é um só. Aí já, minha primeira consagração, eu já tive acesso a guias espirituais que estavam na minha frente, e não, tipo assim, não foi, eu queria não ter. Preferia não ter. A ignorância realmente é uma bênção, tá? E a sabedoria, às vezes, é um fardo. Eu não tô falando que eu sei mais, mas eu tive o atrevimento de questionar. E também, sabe? Débora, tem uma coisa que nós vamos ter que nos dar a mão à palmatória. Nós não passamos um dia sem pensar na espiritualidade, né? Nenhum dia. 20 minutos. Principalmente na hora que a gente vai fazer um acordo de trabalho, na hora que a gente vai receber uma informação. Como é que tu gostaria de ser a pessoa que vai levar a informação? Eu sempre penso, né? Só que no mundo que a gente tá hoje, ser honesto é uma coisa... Ser honesto consigo mesmo. Não tô falando de dinheiro, essas coisas, sabe? Ser honesto consigo mesmo não tá fácil, porque as pessoas não aceitam esse tipo de honestidade, né? Então, quando eu saí de Passo Fundo, foi a forma como eu encontrei para poder perder tudo. E daí, de longe, todo mundo já se apavorou. Eu não conseguia me movimentar para vir na cidade assim, ir lá na Gari. Exemplo, tá? Porque eu ainda tava extremamente... Eu engordei... Tudo que era pra ter sido... Nossa, tudo que era pra ter acontecido. Eu ia pro hospital a cada 15 dias tomar um soro, sabe? A minha saúde física tava assim, querida... Porque a cabeça tava tô assim aqui, também. te dei um corpo perfeito. Tu vai trocar isso aí por causa dos outros? Ou tu vai cuidar de ti? Aí que eu me refiro, entendeu? Nunca mais passei um dia sem pensar na minha espiritualidade, nunca mais passei um dia sem cuidar do meu corpo físico. Só que o que aconteceu? Aquele piloto automático me desprendeu aí quantas horas do dia, que como empreendedor isso é um problema, porque a gente tá sempre correndo, entendeu? É uma negociação atrás da outra, uma negociação atrás da outra, e estacionei a carreira.
Aí, do nada, agora resolvo ficar 6 meses aqui. Chuva de direct. Tem Passo Fundo, mas assim, ó, se fosse tu me perguntando em Passo Fundo é uma coisa. Assim, uma coisa assim, Débora, eu sou muito de energia e eu sei quando a pessoa tá falando a verdade ou não. E se não tá falando a verdade, eu digo na lata. Por quê? Porque minha astrologia é ótima, né? Ela é aquariana, tudo que ela quer se justificar, eu sou aquariana. Que coisa. Viu, eu sou a melhor de todas, eu sou Leonina Rei. Eu tenho que me escorar, né? Não posso ficar tudo pra mim, tem que botar no signo. Mas daí cheguei aqui, uma chuva de direct, assim, teve gente que eu não respondi. Teve gente que eu não respondi. Uma vez eu iria me justificar. Ao não responder essas pessoas, eu fiz um post do meu tambor. Não sei se tu viu, mas eu postei que eu construí um tambor. Tu pariu, eles falam parir o tambor, né, às vezes. E o nome do mas treinamento tu fez de uma volta pra cota, casa. né? Eu não sei os nomes, eu só montei um tambor, peguei as cordinhas do couro e coisa, fui lá na água, a gente molhou os negócios, eu sei que eu montei o dito tambor. E eu, pra mim, pensei, o que eu tô fazendo aqui, né? Era legal essa mentoria da Cássia Malman, todo mundo falava super bem, porque eu comprava pela imagem, né? Eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa mentoria, construindo um tambor, né? Aí que veio os meus ancestrais. Aí que eu comecei a parar pra pensar. Que o peso que eles trouxeram do molho de chaves, da escassez, daquela confusão, não preciso levar isso adiante. Só que nesse momento eu ainda tinha levado um primo meu. Botei 30 dias ele morar na minha casa. Vamos ser parceiro, vamos ser uma dupla. Eu queria ser corretora de imóveis, como todo mundo, né? Vamos ser parceiro. Fiz operação nos Estados Unidos, amiga. Vendi 4 imóveis sem ter crescido. Claro, na parceria com o corretor, Não, né? porque tu é uma mulher de negócios. Aí, esse meu primo, coitado, 23 anos, morou 30 dias na minha casa, tirei ele de dentro do quarto, botei ele dentro do quarto da minha filha, tirei o conforto da minha filha, pra esse cara me detonar aqui, sendo que ele é meu sangue. Na hora, assim, ó, só via um furacão na minha cabeça. E hoje eu pensei, os ancestrais dele são os mesmos que o meu. Perdoa, Senhor, a minha boca. Ele ainda não despertou. Só que na hora, guria, ele sabia que eu tava na merda e eu levei ele pra Santa Catarina pra sair da merda junto. E hoje todo mundo pergunta, ai, tu é o que do fulano? Prima. Sabe? E o cara lá, o dono da imobiliária, então, que, meu Deus, eu fiz um merchan dele nos Estados Unidos, eu fui ver a campanha ali da Semana Farroupilha, tava as construtoras fazendo marketing agora em setembro. Cara, ninguém lembra que eu existo. Fui eu que levei as construtoras para Santa Catarina, de Santa Catarina para Orlando, nos Estados Unidos. E eu preciso deixar isso registrado, porque é tudo verdade. Só que as pessoas que estão escondidas atrás do dinheiro não têm coragem de chegar e dizer assim, muito obrigada, Camila, pela porta. Não, que elas só querem para o que elas vão falar no podcast delas sobre o sucesso delas. Só que eu curei isso através da minha perda maior, que foi realmente a loja, não vou negar. Eu curei pensando, os meus ancestrais são os mesmos que os dele, e muito obrigada a Deus por eu tirar esse peso que não é meu. Uhum. E diariamente eu rezo para minha filha que ela não é obrigada também. Eu liberto ela de todo o peso que veio antes. Honramos, agradecemos, sabemos que a informação não existia, mas nós não precisamos levar o peso para frente. Assim é, exato. É sobre isso, sabe? Eu nem quero ver quando essa pessoa consagrar. Vai ser... Tu acha que eu vou consagrar? Eu tenho certeza que sim. Mas eu vou embora, amiga. Vou fugir. Tem que dar uma sondada, né? As pessoas... isso tem me irritado. Principalmente... porque Débora, você mora... Gente, eu amo o Passo Fundo. O Passo Fundo é meu chão, é meu pago, é tudo, né? O povo gaúcho é um povo muito hospitaleiro. A gente não vê... Eu falo porque eu conheço o Brasil, assim. Muito de perto. Não só de passear uma semana de férias, não. Minha irmã morou na Amazônia, né? Eu convivo... A médica? A médica, eu sabia que ela tinha trabalhado lá. Então... o trecho Rio-São Paulo, eu já andei no Espírito Santo mensalmente. Então, assim, é muito do nosso povo ser acolhedor, hospitaleiro, de fazer um pudim e levar metade pro vizinho da frente, mesmo sabendo só o nome dele. Isso é muito nosso aqui. Uhum. Mas a gente tem, e um pouco, eu tô falando dessa questão da ancestralidade, muito dessa influência europeia, né? E que faz a gente só pensar em dinheiro.
tá? A prosperidade para as pessoas do Sul é dinheiro. Dinheiro, dinheiro, tá na dinheiro. frente, né? E falam assim, Débora, eu ando muito no Rio, tu sabe disso? E as pessoas, que tanto tu vê lá, só tem violência, não, só porque é linda as praias, não sei o que, lá em Santa Catarina, em Bombinhas, tem praia mais bonita, blá, blá, blá. E tinha Não é só beleza natural que o Rio de Janeiro carrega, é uma leveza de vida. História, que nós precisamos trazer. Eu queria levar a hospitalidade do povo gaúcho para lá e a empatia que o povo gaúcho tem. O Rio de Janeiro não teria reconstruído um estado inteiro numa enchente. Eles não são unidos uns com os outros, mas nós somos, só que eles são leves. Às 5 da tarde, tá todo mundo... se deu para fazer, aqui, se tu puder trabalhar até às 5 da manhã, trabalhe enquanto os outros dormem, para ganhar mais dinheiro, para ter mais sucesso, para aparecer mais na internet. E essas pessoas que fazem isso, talvez nem aproveitem essa grana que tem. Não aproveitam. Não dá tempo, porque a vida é curta. Não é só não dá tempo, são escravas do dinheiro. Escravas do dinheiro. E nesse caminho de volta pra mim, eu descobri que eu tinha várias coisas que eu não queria olhar. O de volta pra casa, pra mim, eu tinha 6 guarda-roupa de roupa e ocupava metade do roupeiro da minha mãe, tá? Então, assim, a gente tem uma casinha lá atrás que agora vai ser desmanchada. Praticamente era o teu closet. Era depósito. Meu, de roupa. E eu dizendo que eu não tinha roupa. E isso fez, a medicina fez eu olhar para o que tanto tu procura nas roupas? Mais ou menos as minhas clientes. Preenchimento de vazio. Então, assim, eu nunca vou deixar de gostar de moda. Essa Débora que tá com blazer aqui e que usa salto é a mesma Débora que fica de pé no chão no terreiro, sabe? Fica numa cerimônia... É a mesma Débora. E eu sou... E assim, a pessoa não precisa ser só uma. Eu sou multifacetada, eu sou muitas dentro de mim. Eu sou uma imensidão dentro Feliz de mim. de quem vive várias vidas numa só. É isso. Só que eu sou visceral, assim. Em cada... E eu acho que as pessoas se entregam pro dinheiro achando no discurso do sucesso, da prosperidade, de ser alguém na vida. E agora não é mais a faculdade. É um escudo, né? Agora quer ser influenciador, porque não precisa mais estudar. Não precisa mais estudar, cara. Né? Então, assim... Ai, a gente que é do tempo da Barça tem que ver isso, não é fácil. Sabe assim? Né? O móvel da nossa casa era o 3 em 1, né? E a enciclopédia, né? E quantas horas sobravam no dia, né, guria? Hoje tudo é tão no piloto automático que a gente não vê horas no dia. Porque tudo é muito fácil. Era um evento na minha casa, quando o pai dizia, vamos tomar um sorvete. Gente, era um evento, era uma casquinha da Itália, sabe? Mas hoje, as pessoas têm... esse sorvete gourmet de pistache com cobertura de não sei o quê. Isso é ruim, eu não quero, sabe? E a gente acha ruim. Lá em casa, uma coca de 1 litro e 3, Nossa, que era, isso aí era pra todo mundo e sobrava no domingo, porque era refri no domingo. E era o máximo. Então, assim, talvez a gente foi... E se voltar pra casa. Não, eu digo assim, não é que era... a gente não é que dava mais valor, porque a gente também não tinha... Era o alcance que a gente tinha, mas era muito mais saboroso, eu acho. E isso é voltar para a essência. O meu despertar veio com uma vassoura. O que? Tu virou uma bruxa? Também, porque sou macumbeira, ayahuasqueira, bruxa, feiticeira, farmacêutica, amiga da modelo Camila profissional. E amiga da gata do leilão. Entendeu? Então, assim, Eclética. veio com uma vassoura meu despertar, porque a vida foi varrendo muita gente. Porque o caminho de volta para casa é entender que você só precisa de você, que você se basta. E que você não precisa da validação de uma amiga que é uma invejosa, que muitas vezes fala umas coisas pra te machucar propositalmente, ou de um macho escroto do teu lado que diga coisas. Porque eu namorei já. Eu fui essa pessoa que disse, não, antes isso do que nada, né? Hoje, eu olhando pra essa Débora, que não faz tanto tempo assim, tá? De 9 anos atrás, eu digo, cara, como é que você fez isso com você? Sabe? Então, eu não preciso de amigas hoje porque eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso estar nas Maldivas. Eu sempre digo, há 3 Réveillon que eu passo, eu não como lentilha, nem carne de porco, nem nada, que eu passo consagrando a medicina. E eu não queria estar em outro lugar. Eu não queria estar em outro lugar. O de volta para casa é isso.
Eu já conheço preencher o vazio sem precisar sair correndo atrás. Michelin, né? Eu já conheço os resorts do Brasil, assim, que são caríssimos. E eu não troco por estar com um prato na mão, comendo com uma colher. Eu não troco por estar com quem eu gosto, acessando o sagrado, ao redor de uma fogueira. Eu não troco isso. Eu não troco. E isto é voltar de volta para casa. É entender que o tum-tum do tambor é a batida do meu coração, que é ligada a uma fonte criadora. Mesma a centelha divina. Isso que pulsa em mim. E isso que eu entendi. E foi isso que mudou a minha vida. E foi isso que me reconectou contigo. Acho que sim, né, amiga? A gente começou a se seguir, galera. Vocês estão vendo, né? A gente voltou a ser amiga. E a gente não precisou se escorar em nada, a não ser entender que nós duas estávamos no momento da crise, da identidade. Tanto eu quanto a Débora, aí temos uma mochila existencial no sentido da formalidade da família. E a Débora também viveu uma certa escassez na infância, né? Então, nós tivemos que correr atrás da máquina, mas não sobre correr atrás da máquina por necessidade, mas uma criança interior que não gostaria de repetir algumas coisas. A minha, eu contei num vídeo que ela só me abraçou depois que eu soltei, né? E levando em consideração tudo isso, esses meus 25 anos de balcão, que fui muito feliz, encontrei pessoas incríveis. Hoje eu saio na rua, digo que as pessoas nem me reconhecem, porque eu adoro caminhar agora. Eu não ando mais de carro, tá? Já tô em clima europeu, amiga, tu me respeita. Eu caminho por quê? Porque eu preciso queimar. Eu preciso... Não, ela quer desfilar pra Garota Verão. Viu? Eu preciso porque queimar assim, e liberar. O que eu levei em consideração? Deus me deu um corpo físico e não adianta eu dizer assim, eu tô gorda, se eu não movimentar ele, né? E a forma como eu encontrei nesses 6 meses, que eu abdiquei de carro para fazer essa transição agora do Brasil para lá, é movimentar o meu corpo. E nisso, a coisa mais boa, caminhar, a gente encontra tanta gente, né? E todo mundo se apavora quando me vê assim, feliz, saltitando na rua. Não tinha tempo antes, amiga, eu tava sempre atrás do balcão. E ainda vivendo uma vida que não era minha, né? Deixando de estar cumprimentando as pessoas na rua, para mim cumprir com meta, para chamar cada vez mais atenção à minha loja, para ela ser a melhor, porque eu só tinha isso. Mas isso foi o que foi passado para ti, tá? E isso... me trouxe aqui hoje. Trouxe. E o que eu queria te dizer era justamente sobre o teatro da vida. A vida é muito curta pra gente viver um teatro. Né? E que sirva para esse momento de conexão, Débora, quando eu quis viver o teatro que não era eu, e eu vejo vamos falar da minha astrologia de novo. A gente tá na frente, tá? Os aquarianos estão na frente, desculpa, tá? A gente vê lá na frente. Só tem uma pessoa que concorda contigo, que por sinal é aquariana. A gente vê lá na frente e a gente vê a quantidade de pessoas vivendo o teatro. Por quê? Porque foi pobre na infância, daí agora quer ocupar seu espaço. Exato. Quer ser rico pra dizer, viu, consegui. É isso. Daí o relacionamento lá até que a morte nos separe, mas mandando recadinho pra gente que tá sem crush na internet. E daí eu fico pensando na esposa que eu atendia, sabe? Daí eu fico pensando naquela mãe de vários filhos que liga a câmera, faz vídeos, fala sobre espiritualidade e fala que tem a família perfeita, mas eu que sou mãe de uma, sei o que é os bastidores da maternidade. Mais ou menos que nem a Virgínia, assim, com todo respeito à Virgínia, mas... Não, eu não tenho respeito nenhum, desculpa. Ela é uma alma como nós, amiga. Nós temos que ter respeito. Também tá buscando, só que eu não consigo acreditar nessa maternidade que inventaram, que tu vai lá, tu tem todo aquele tempo pra ficar na internet, porque eu já tentei ser blogueira, amiga. Eu não arrumo tempo. Agora que a Carol tá passando esses 6 meses com o pai dela, eu tô um pouquinho mais com tempo. Mas eu acho que a maternidade, ela vai além do que eu conto pra ti, entendeu? No sentido do tempo, da dedicação, do esforço e até mesmo. E olha que quem tá falando aqui é uma pessoa que tem um sangue empreendedor forte, tá? Estacionar a carreira é super necessário, que seja por um período. A criança não tem a pessoa que ela mais quer estar junto a não ser a mãe. Eu acho que o despertar, ele vem com 2 palavras-chave que é muito importante também, que é o silêncio. O silêncio é ensurdecedor, tá?
E você sabe disso, você não conseguia meditar 2 minutos. Tu entende? Eu e a Quando Julia você Roberts. vai adquirindo uma paz interior, você clama por silêncio. E antes eu clamava por barulho. Eu gostava de música muito, porque eu não queria escutar minha cabeça, porque você em silêncio, você se escuta. O que é o difícil no despertar, o que eu falo pra todo mundo? Tá preparado pra se encarar? Porque assim, ó, os teus piores inimigos não chegam aos pés de você apontando pra ti mesma. E é fato, fato, fato. O pior e o melhor do despertar da consciência é você entender que você não é flor que se cheire, porque você não é um injustiçado. Ai, porque a vida fez isso comigo, porque meu pai morreu, porque... Não. Eu já fui essa aí. Você... E o silêncio te traz esse lugar escuro que a gente não quer olhar. E ele é por tempo indeterminado. Não existe assim, eu vou ficar um tempo, né? Não existe você tirar um bicho de uma ferida aberta sem limpar ela. Não existe sem mexer ali. Não tá só por irradiação de olhar. Melhora, estamos aqui vibrando, rezando. Se você não ir lá, cutucar, limpar, regar, você não vai ter cicatriz ali. Não vai. Vai infeccionar, vai contaminar o resto sabe? E é mais ou menos o que acontece com a gente. E só que as pessoas não... Gente, a gente tá num mundo que parece um monte de robozinho. E teve uma cerimônia que um insight muito importante que eu tive, mas a fulana... Daí veio várias pessoas, né? A fulana fez isso, a Beltrana fez aquilo, blá, 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 e aquele macho... Não, não, não. E aí apareceu todas essas pessoas que eu na minha tela mental comecei... E aí mais ou menos eu com meu primo, mais ou menos eu com meu primo. O insight que eu tive, assim, na minha tela mental, né? Quando você com você mesma, assim, todas as pessoas com espelho. Então tá, continua apontando. Porque em cada uma é uma projeção. Numa eu projeto, esses tempos, uma menina que me irritava muito aqui, uma blogueira assim. Ai, que essa menina... E, de alguma maneira... era uma admiração que eu sentia por algo que eu não consigo fazer como ela, não digo no todo, mas algo dela estava gritando em mim, eu disse, nossa, a ousada dela, eu queria ter a ousadia dela, mas o que foi mais legal desse processo foi eu conseguir, e esse é o despertar, enxergar que não era sobre ela. Era sobre mim. E é isso que dói, e eu não sei, e muitas, porque isso é difícil. É você ver que tudo aconteceu contigo, não por uma maldição ou por uma dívida kármica, não, porque você aceitou sim, porque quem não entendeu, eu acho que o despertar também traz, a gente só tá aqui em diferentes crenças e tudo, quem não entendeu que tá aqui, que desceu aqui para evoluir, então não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas... E mesmo sendo constante, terça-feira, quando é que eu falei com a Débora, que ela me deu a mijada, ela disse, ninguém precisa pensar como você. Eu ainda quero me encontrar com a pessoa que eu te falei e dizer assim, não foi sobre você não querer ter feito tal coisa. Foi porque eu queria. E daí eu acabei te julgando. E é todo dia, entendeu? E não é porque a gente despertou que a gente não, entendeu? Todo dia a gente é ser humano, a gente tá no mundo matéria, a gente tem todo dia é dia de evoluir. Só que uma vez eu iria ouvir tu me falar isso e eu ia dizer, que essa louca quer se meter na minha vida? Será que ela não viu que fulano tá errado? Por quê? Porque é a partir de uma perspectiva da nossa cabeça, entende? E o despertar também do egoísmo, né, Débora? Do egoísmo. Exato. O de volta pra casa também diz assim, nossa, é isso, assim, tu entender que tu também não é flor que se cheire. Porque é isso, a gente se acha numa categoria iluminada. E isso serve para nos ensinar muito entre os despertos também, a nós não julgar os outros. Eu não julgo mais. Eu digo, tudo bem, ela tem a história dela. Porque isso a medicina me ensinou. Você tem que olhar para cada pessoa entendendo que por trás dela tem uma grande história de muita dor, de muita luta. Todo mundo tem. Então eu passei a não julgar. E agora, porque eu olho a dor de todo mundo. A pessoa também sente dor como eu. Ela não sabe... Porque assim, muitas pessoas... porque aconteceu isso na infância. Eu acho até ruim comentar porque meus pais, eles falharam muito, mas eles
tentaram o tempo todo. E Era o que eles tinham tinham, pra era entregar, informação. Eles tu nem entende? tinham informação. Era né? o que eles conseguiam, eles fizeram o máximo, tu entende? Então, é sobre isso, assim. Talvez aquela pessoa esteja perdida, mas tá tentando se encontrar. Tá tentando se encontrar. E o que eu, assim, deixa um conselho para as pessoas. Se pergunte, sempre se questione tudo. Mas isso aqui é certo. Por quê? Qual que é o errado? Então, e por que que tá errado? Não, porque é errado assim. Quem que disse que tá errado? Não, eu disse. Mas da onde que tu tirou? Não, é porque, sabe? É sobre isso, é se questionar as coisas. Quando eu comecei a questionar as coisas, e a dúvida também é sabedoria. Não tá feio, porque eu me achei inadequada por questionar muita coisa. Mas a dúvida não é feia. E a vida é reticências, né? Não existe o ponto final. Só Não quando a existe. gente volta pra casa. Eu acho que nem aí, tá? Eu acho que isso aqui é só uma passagem. Eu, ainda mais eu, né? Me dá tua mão e quero te agradecer. Gratidão. Já? Nós estávamos de 5 horas, realmente. Se nós passar muito, eu vou te dizer assim, que seja um podcast incentivador a muitos poderem ser verdadeiros. Certeza. Que eu acho que a nossa missão aqui de ser ovelha negra, de estar no rebanho da ovelha negra, Tenho total noção pode disso. aliviar a mochila de muita gente. A gente não sabe para onde está indo, mas a gente sabe pelo menos que está no caminho. Mediante a todos os holocaustos. A caminhada é eterna. Nunca para. É eterna. E feliz de quem acreditar que, por mais que às vezes a gente quer mudar o outro, não é sobre o outro, é sobre a gente. E que a gente nunca se esqueça quem a gente é. Eu sempre digo, eu sou uma caminhante, eu sou uma aprendiz, eu tô aprendendo. E quando eu tô aprendendo. E a gente vai estar sempre aprendendo. Sempre. Muito bom ter encontrado. Obrigada, amiga. Gratidão por tudo, viu? Obrigada. Então, gente, episódio 2. Esse aqui ia longe, né? Vocês viram que a gente tem um problema com comunicação. Foi muito bom poder compartilhar com vocês essa caminhada contínua, infinita, como a Débora disse. Gostando de estudar coisas mais profundas no sentido de ser uma libertação, de ser um motivo de entender o porquê que a gente corre tanto atrás da máquina, mas corre para quê? Por quê? Né? Se simplesmente a gente tem que voltar para casa. Muito obrigada. O De Volta para Casa acabou de concluir o 2º episódio. Quem não assistiu ainda o primeiro, na minha bio tu encontra ali no Spotify ou no YouTube. Nós conversamos com o Diego sobre movimentação, uma parceria de trabalho que transformou numa amizade de muitos anos. E hoje foi o reencontro de 2 pessoas que se conheceram em um movimento, de um momento de vida lá no 4º setênio, onde nós nos perguntávamos o que nós vamos ser quando crescer. E nos reencontramos no 7º setênio, na nossa crise de autenticidade. O que eu fiz até agora? Se tu ainda não sabe o que é setênio, aproveita e dá uma olhadinha, escuta algum podcast sobre setênios, que é sobre essas transformações que o De Volta para Casa veio. Para a gente entender do que realmente vale a pena e que a vida é curta demais para viver um teatro.